Somos a esperança da nação e temos essa convicção. Mesmo sendo crianças, temos a missão de cuidar da criação. Graça e paz, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Carla. Tudo bem por aí? Eu queria convidar vocês a entrar aqui na minha tenda. Mas antes de entrar na minha tenda, vamos fazer a oração. Vamos lá? 5 dedos nessa mão, mais 5 nessa mão, juntos para a oração. Senhor Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Entre em nossos lares e abençoa as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém! Agora, crianças, vamos guardar um trecho da Bíblia, que é um versículo, no nosso coração. Mas primeiro, vamos pegar a nossa Bíblia. Agora, vocês abram em Lucas 6:35, que está escrito assim: Fazei o bem. Lucas 6:35. Vocês já fizeram torcida no colégio ou em algum lugar? Hoje nós vamos fazer uma torcida na hora de falar o versículo. Vai ser assim, ó. Fazei o bem, fazei o bem, fazei o bem. Lucas 6:35. Memorizaram? É isso aí, vocês vão se lembrar de uma torcida. Memorizaram o versículo, crianças? Lucas 6:35. Nós devemos fazer o bem para as pessoas, porque através disso Deus, ele honra as nossas vidas, porque Deus é fiel. Agora eu vou convidar você aqui na minha tenda para ouvir uma história aqui da Bíblia. Vamos lá? Ruth, capítulo 1, tá bom? A nossa história de hoje. Então, crianças, eu estava aqui lendo a minha Bíblia e pensando em pessoas que fazem o bem. Você tem feito o bem? Às vezes a gente precisa também doar alimentos a quem precisa. E nessa história de hoje nós vamos falar de uma heroína da Bíblia. Vocês gostam de heróis? Mas e o herói de vocês? Será que é o Hulk? O Super-Homem? O Homem-Aranha? Né? Com as teias? Ou a Mulher Maravilha? Todos esses são heróis da ficção, que é filmes, TVs, até gibis. Mas, crianças, Ruth, ela foi uma heroína também, porque ela fez uma bondade muito grande com a sogra dela, chamada Noemi. Noemi já tinha os filhos grandes e o seu marido faleceu. E após algum tempo, eles se casaram, os 2 filhos de Noemi. Se casaram, uma com Orfa e o outro filho com Ruth. Só que eles também faleceram. Então eram 3 viúvas na casa, crianças. Muito triste. Mas Noemi não estava segura em Moabe. Ela nem tinha mais parentes ali. E ela falou para suas noras buscarem as suas mães e procurarem outro marido, porque elas ainda eram novas. E Noemi ia voltar para Israel, porque lá estava tendo muita fartura e ela ia ser bem cuidada. Então, crianças, quando ouviu a sogra dela falando isso, ela falou: na onde a senhora for, eu vou, aonde a senhora repousar, eu também repousarei. E o Deus que a senhora crê, eu também crerei. E era o nosso Deus de Israel, Jeová. Crianças, o nosso Deus, ele é maravilhoso, porque ela fez tudo isso. A outra nora, a órfã, ela ficou em casa. Então, crianças, elas voltaram e foram para Israel, Ruth e Noemi, a sua sogra. E no caso, crianças, estava tendo muita fartura e era colheita de cevada. Elas chegaram numa boa época. Naquela época, crianças, quem eram os que plantavam? Eles deixavam algumas espigas para os órfãos, as viúvas e as pessoas que não tinham condições de comprar comida. E assim, ela falou: vou trazer alguma coisa para a gente alimentar.
e naquela época era cevada, que estavam tendo colheita. Quando ela chegou na colheita, ela colheu, e de longe ela avistou Boaz, e Boaz também viu ela. Aí ele foi conversar com ela e falou: Noemi, ela é minha parente e eu posso resgatá-la, Ruth. Você é uma mulher muito piedosa, você está cuidando de Noemi e Deus se agrada muito disso. E ela falou: nossa, que bom, agora nós vamos ser resgatadas. Naquela época, crianças, o resgate deveria ser de um parente próximo, ele teria que ficar cuidando da viúva. E nesse caso, ele ficou com Noemi, que era sua parente próxima, e ele comprou as terras dela e cuidou muito bem dela. Depois de um tempo, Boaz pediu a mão de Ruth em casamento. E essa foi uma grande história e uma grande lição para nós. Através da bondade de Ruth, Deus abençoou ela mesmo com tanta coisa que ela não podia nem imaginar. Um casamento com um homem rico, com muita coisa boa, muita fartura em alimentos. Ela nunca imaginou e nunca esperava isso, mas Deus foi fiel com ela porque ela foi boa com a sua sogra Noemi. E assim nós devemos ser, crianças, ter bondade, como diz no versículo que nós aprendemos hoje. Gostaram da história? Agora, crianças, vamos fazer a oração? Fechando os olhinhos e abaixando as cabecinhas. Senhor Jesus, que o Senhor nos ensine a ser como Ruth, uma pessoa boa, que faz bondade, e que o Senhor possa nos abençoar em nossa casa, nos protegendo de todo o mal. Amém! Agora, crianças, a tia vai ficar aqui na tenda. Beijos e até a próxima! Tchau! Fez a estrela lá no céu brilhar.